Alô, queridos amigos do nosso blog do Espiritismo. Hoje vamos voltar a falar do amor dentro de uma outra perspectiva. No vídeo anterior falamos a respeito do amor, daquele amor fraternal, aquele amor universal que Jesus tinha por todos nós e que de alguma forma ele incutiu naquele grupo que estava com ele, os apóstolos, e muitos outros, né, que tinham tal amor pela humanidade, pelo projeto, compreender o cristianismo numa essência tão profunda, que estavam dispostos e até ofereceram, a grande maioria deles, a sua própria vida, a sua própria existência em benefício da disseminação do cristianismo, dos evangelhos de Jesus. E ao longo do tempo tivemos muitos exemplos de grandes mártires que fizeram isso, e as pessoas às vezes ressaltam a dor, mas esquecem do amor que animava aquele espírito a ponto de levá-lo a fazer aquele trabalho de forma tão corajosa, tão extraordinária e até, se necessário, oferecer a sua própria existência, sua segurança. Muitos foram os exemplos. Hoje nós vamos falar a respeito do que nos diz o Espírito Hamed na sua obra Os Prazeres da Alma, através da psicografia do médium Francisco do Espírito Santo Neto, mais sobre o amor vinculado nas relações humanas, o casal, os amigos, os ambientes. E, obviamente, eu também vou fazer meus comentários. Então, diz Hamed o seguinte, nos dias atuais, a maioria dos indivíduos tem conceituado o amor baseando-se tão somente no carinho de uma pessoa por outra, na construção romântica e simplista cultivada em nossa cultura, nos versos ingênuos e sonhadores dos poetas, ou no que escuta e vê nos meios de comunicação de massa. Eu tenho certeza que esse espírito sábio, amoroso, Hamed, não está tentando acabar com o romance, nem com o sonho. O que ele está dizendo é que as relações nem sempre se estabelecem em bases realistas, verdadeiras. Às vezes pessoas que nem mesmo se conhecem tão bem, nem se deram a oportunidade de se fazer conhecer e conhecer ao outro, e muitas vezes numa idealização, às vezes na combinação de interesses materiais, sociais, perspectivas de ascensão social, evidência e muitas outras, se formam uniões que no primeiro momento parecem sonho de fada, castelo, príncipe, cantadas, noivas, fotos, viagens, tudo aquilo é bonito. Mas o que nós vemos hoje é que o número de separações, dissoluções de uniões que pareciam tão felizes acontecem com muita frequência e às vezes enorme rapidez. Então, esse é o sonho. Não é errado sonhar e desejar nada disso, desde que isso esteja estruturado em bases sólidas. A pessoa idealiza um casamento, uma cerimônia, uma festa, os amigos, a família, viagens, lua de mel, Paris, Nova York, Roma, tantos lugares bonitos no mundo, aqui no nosso Brasil, infinitas possibilidades de lugares bonitos. Também as pessoas idealizam uma família, uma família bonita, numerosa, filhos para alegrar e encher a nossa casa, uma residência, a casa própria, um automóvel, a universidade, o estudo, o trabalho. Todos esses são sonhos que muitas vezes as pessoas produzem, às vezes sem ponderar se eles são realizáveis. Com certeza são, se houver amor, porque com amor tudo é possível. Mas o que a gente observa frequentemente é que a realidade é diferente. E o que acontece, isso eu pergunto, quando aquele idealizado e pretenso amor
dessas uniões que eram ditas, reconhecidas, propaladas como um casal perfeito, uma união perfeita, feitos um para o outro. E quando a existência traz ali para aquela família, para aquele casal, para aquele ambiente, certas situações inadiáveis da luta da existência, muitas vezes programadas antes da encarnação, durante o planejamento reencarnatório, para a gente se encontrar com o passado, aprender, desenvolver, evoluir, mas às vezes também situações de resgate. E aí pode vir uma criança especial, uma enfermidade, um desemprego, às vezes uma infidelidade conjugal, uma doença grave que surge, inesperada, dificuldades materiais, naquele momento parece que não tem solução, uma perda de alguém tão querido, às vezes um filho, às vezes um parente. Tantas outras situações podem acontecer, um acidente, né, que traz consequências diversas. E aí, parecia que estava tudo bem, que o amor estava presente, que aquela união era perfeita, mas aí um fato ou vários fatos desse ao se desenrolar acabam muitas vezes destruindo essa relação. E aí a pergunta é, onde estava aquele incrível e eterno amor? Aquela promessa, né, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, normalmente a gente está ali prometendo, mas a gente quer a alegria, né? A gente quer a prosperidade. Quando as outras coisas vêm, nem sempre nós temos a fibra para se manter naquela situação, enfrentar e superar. Essa é uma questão a ser pensada. Então o remédio diz, né? Olha, o amor está na naturalidade da vida de cada um. É uma capacidade a ser desenvolvida como a inteligência. Ele está dizendo sim, o amor é como se fosse uma semente, um embrião. Ele está lá, ele contém tudo. Tal como uma árvore que um dia vai ter 50, 60 metros de altura. Ela está ali naquela semente. Mas para ela chegar a 60 metros de altura, muitas águas vão rolar, ela vai ter que fazer um esforço muito grande de sair da terra, sustentar um pequeno tronco, etc. E a partir dali passar por frio, tempestade, calor, inverno, verão, muita água, pouca água, e se ela tiver muita força um dia, ela chegará lá na sua plenitude, naquela altura extraordinária, às vezes produzindo frutos deliciosos. Então, nosso Espírito Hamed diz que o amor também precisa ser desenvolvido, exatamente como a inteligência. Ele não está pronto, esperando alguém aparecer para simplesmente aflorar. Ah, apareceu o príncipe encantado, apareceu a mulher da minha vida. Isso normalmente é paixão. É paixão, que é muito diferente, e essa paixão, ela em geral, ela tem prazo curto de validade até que apareça outra paixão um pouco diferente. Nem precisa ser melhor, às vezes só diferente, e a pessoa já desvia o seu foco e já perde o interesse por aquela relação. Obviamente, ele diz, né, o Espírito, que um dia amar, quando nós desenvolvermos essa capacidade, amar será tão fácil como respirar em uma atmosfera pura ou saciar a sede com água translúcida. Quando a gente chega num lugar, tem aquela fonte, aquela delícia. Um dia amar vai ser assim, mas hoje nosso amor ainda é muito dependente, é um amor muito de troca. E aí ele faz uma observação que eu quero chamar a atenção para vocês. Olha o que ele diz. No amor real, nós desejamos o bem de outra pessoa e nos alegramos com a sua evolução.
No amor romântico, nós desejamos a outra pessoa e nos vestimos do manto de possessividade. Meu marido, minha mulher, meu filho, minha mãe. É assim, sempre vem, né, o meu, minha, na frente. E aí ele diz, né, chamando a nossa atenção, que por não amarmos verdadeiramente, é que a indiferença e o desprezo vigoram no seio da nossa sociedade. Quem ama se torna gradativamente um indivíduo pleno. Por isso, nem sempre é conveniente aos tiranos e dominadores nos incentivar ao amor. Aí ele começa a mostrar que para haver amor precisa ter consciência, lucidez, vontade, liberdade. Né? E, segundo a minha ótica, quando ele diz que nem sempre os tiranos e dominadores, muitas vezes a gente pensa logo no governante. Eles fazem isso mesmo, nós sabemos. Né? Acabamos de ver o que aconteceu com o mundo nesses últimos 2 anos aí de pandemia. Né? As pessoas foram subjugadas, perderam a sua liberdade, e por perder a liberdade, o seu alto amor, a sua autoestima, a sua própria identidade, o número de suicídios disparou. O número de tristeza, doença, depressão, consumo de remédios psiquiátricos foi lá para cima. Mas a verdade é que essa ideia de tirano, de dominador, muitas vezes se dá através de pais, de filhos que querem interferir na vida de pais, de avós idosos, sem nenhum respeito, muitas vezes apenas vendo suas conveniências materiais, emocionais, e colocam às vezes aquela família que os pais, avós trabalharam, às vezes são colocados em lugares até desprezíveis para que filhos jovens vivam com conforto. Então, essa ideia de tirania, de dominação, se dá através de pais, de filhos, cônjuges, a pessoa que não tem respeito pela vida do outro, pelas necessidades do outro, pelos interesses do outro. Né? E temos aí religiosos, né? Que são profissionais e que, você não vai dar para Deus? Deus é dono de tudo, Deus criou tudo, nós não podemos dar nada a Deus, tudo pertence a Deus, nós somos apenas usufrutuários. Né? E obviamente governantes fazem isso o tempo todo. E aí diz Hamed que eles não nos querem libertos, originais e criativos. A melhor forma de nos destruir, de destruir uma pessoa, é impedi-la de amar, de se amar, exterminando a sua naturalidade e a sua espontaneidade. Nós fomos criados por Deus através, sempre e unicamente, de um processo de amor. Essa é a nossa essência. A gente pode negar isso quanto quiser, o tempo que quiser, mas a verdade é essa. Então, quando a gente está em estado de amor, nós estamos em estado natural de espontaneidade. Porque esse é o nosso processo de criação. A sociedade atual, como as de outrora, ou seja, isso não é novidade, não encoraja ou estimula os indivíduos a tomar posse da sua mais completa individualidade. E aí ele explica o que é individualidade dentro dessa proposta que ele faz. Para melhor elucidação, indivíduo, não dividido em dois, que vem do latim indivíduos, que quer dizer indivisível, uno, que não foi separado. Então o indivíduo ele tem que ser pleno. Se ele estiver pela metade, ele não é ele mesmo. Os governantes injustos e déspotas querem comandar os corpos. Os religiosos fundamentalistas, diz Hamed, vinculados a todo e qualquer movimento conservador
que enfatiza a obediência rigorosa e literal dos textos de um conjunto de princípios básicos, eles querem comandar as almas. Então, uns querem tomar conta do nosso corpo, outros da alma. Perdemos a nós mesmos, querem nos reduzir a fantoches, marionetes, a simulacro de ser humano que nada sentem ou pensam. Fantoches são dirigidos, só obedecem. Não possuem autonomia, não possuem comando de sua vida. Olha, Hamed está falando algo muito profundo. Para nós termos capacidade e possibilidade de amar, de nos amar e de amar aos outros, o ponto inicial é a liberdade. Então eu chamo a atenção de vocês por isto que no Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou a respeito de certos movimentos políticos que se formavam naquela época, que depois foram dar origem a esses regimes totalitários, ele faz a pergunta. Ele faz a pergunta a respeito. É a questão 811 e 811A do Livro dos Espíritos. Ele fala o que a espiritualidade maior pensa a respeito desses movimentos. A resposta é clara. Isso aí é um absurdo, porque todo movimento totalitário desconsidera o mérito, o esforço. E, na verdade, toda a sociedade, o indivíduo que recebe mais, deve ser aquele que produz mais, que se esforça mais, que se dedica mais. Nesses regimes totalitários, nós somos apenas números. Então, eu chamo a atenção aqui, porque Hamed não está dizendo isso aqui à toa, ele está ratificando que está lá no Livro dos Espíritos. Nós não podemos jamais, como espíritas, cristãos, cogitar da possibilidade de entregar a qualquer pessoa o poder sobre a nossa autonomia, sobre a nossa liberdade. Vamos pensar a respeito disso. Quando não amamos, ficamos vazios. A ausência de diversidade e de multiplicidade na vida interior e exterior. E é interessante, porque, por exemplo, eu tenho 4 filhos. Aí a pessoa, o amor é tão bom que você tem um filho e você ama ele, você tem 2 filhos e você ama os 2. E eles são diferentes, mas você ama eles intensamente. Aí eu tenho 3, tem espaço para 3, 4, 5, 10. Você ama o seu amigo, você pode amar o seu outro amigo, você ama a sua mulher, você pode amar amigos, parentes, o amor não tem limites. Quanto mais a gente ama, melhor a gente se sente. Amar é uma forma de bem viver, diz Hamed. Nossas bases íntimas estão estruturadas no amor. Sem amor, tudo fenece, tudo morre. Bom, olha só o que ele diz. Buscamos a religião ou a Deus porque perdemos contato com o amor. Dizia Paulo de Tarso, não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Por que então temos tanta necessidade de buscar a divindade no exterior ou na superficialidade? Deus está dentro de nós. E para ratificar as palavras de Paulo, temos também a passagem de João, o evangelista. A verdadeira religião tem o propósito de nos levar de volta a Deus, ao amor, diz ele. Pois, segundo o apóstolo, Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Olha que coisa linda. Aí aqui já estamos falando de harmonia, equilíbrio, saúde. Amar é isso tudo. Quando a humanidade aprender a amar, todos nós nos reuniremos em torno de uma só religião, o amor. Aliás, a única religião professada por Jesus Cristo. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a nós mesmos. Essa é a mais pura essência dos ensinos do nosso querido Mestre Jesus.
Diz Hamed, né, que durante anos e anos nós temos comentado e refletido sobre o que é o amor. Quando a gente pergunta uma pessoa a outra, cada um vai dizendo uma coisa. E ele propõe aqui algumas análises sobre sentimentos e emoções que às vezes existem e que a gente tende a confundir com o que se poderia chamar de amor verdadeiramente. Então, vamos lá ao primeiro. Quando sentimos enorme satisfação por estar ao lado de alguém a quem admiramos excessivamente pelo seu jeito de falar, vestir, andar, satisfação que se intensifica em eventos sociais, onde seremos notados, não se trata de amor, mas de exibicionismo ou narcisismo. É escala social. Nós queremos pegar uma carona na importância da pessoa, sermos reconhecidos pelos méritos dela, pela fama que ela tem, pela notoriedade que ela tem, e nós queremos associar a nossa personalidade à dela. Então ele diz, isso é exibicionismo ou narcisismo, isso não é amor, isso não é amizade. Quando precisamos desesperadamente de outro ser humano para viver ou ser feliz, estabelecendo para nós privilégios exclusivos, ou melhor, quando requeremos um verdadeiro monopólio de afeto, carinho e atenção dessa pessoa, não se trata de amor, mas de carência íntima ou necessidade afetiva. Tem pessoas que elas grudam em alguém, elas têm ciúme, não quer que ninguém se aproxime, acha que é dono. Então, que é atenção exclusiva, qualquer coisa incomoda, fica magoada. E aí vem Hamed e diz, olha, isso aí, que está sendo interpretado como uma enorme demonstração de amor, na verdade, é uma carência íntima muito mal resolvida, trabalhada, ou necessidade afetiva que a pessoa desenvolveu, às vezes, por alguma situação passada, na infância, até da personalidade congênita, fruto de situações que possam ter vindo de outras existências. Quando vivemos entre crises de ciúme, num clima de frustração, falta de confiança, tristeza e perda de estímulo para viver, lançando mão de qualquer recurso para manter uma pessoa ao nosso lado, mesmo quando sabemos que não somos amados, isso não se trata de amor, mas de baixa autoestima ou desrespeito a nós mesmos. E tem tantos relacionamentos assim. Quando acreditamos que nossa existência perderá o sentido e não suportaremos viver sozinhos, sem a presença do outro, reclamando insistentemente a presença de alguém ao nosso lado, para que possamos nos livrar da insegurança ou da instabilidade emocional, não se trata de amor, mas de dependência ou apego compulsivo. Nós somos seres plenamente capacitados para viver, se necessário, sozinhos. Obviamente que o ser humano, ele cumpre sua finalidade nos relacionamentos, nós somos seres gregários, mas o fato de que às vezes uma pessoa pode não querer ficar ao nosso lado, nós não somos donos de ninguém, e a partir daí a minha vida acabou, eu vou me matar, eu vou começar a beber, eu vou adquirir um vício, eu vou me abandonar porque o outro se foi. Isso não é amor. Porque o amor começa pelo respeito a si mesmo. Quando achamos que devemos ter controle absoluto sobre outro ser humano, não respeitando nada e nem ninguém, dominando sua vida e acreditando que ele deva ter os mesmos objetivos,
vontade e interesses, não lhe permitindo a livre expressão e o direito de escolher. Muita gente que faz isso. Não se trata de amor, mas de possessividade ou puro egoísmo. Quando discutimos com frequência por motivos banais e nos hostilizamos mutuamente, vivendo entre crises temperamentais e de falta de compreensão, tentando retrucar as ofensas, um grita, o outro grita, para compensar a insatisfação afetiva ou a insaciabilidade sexual, isso não se trata de amor, mas de paixão ou simples desejo. Não tem sentido viver uma vida em família ou a dois, onde o tempo todo existe agressão, discussão. Como que a pessoa pode ser feliz assim? A condição primordial para que possamos realmente partilhar o amor é não impedir o outro de crescer como indivíduo distinto de nós. Quando bloqueamos o crescimento de quem amamos, a relação de afetividade fica segmentada por montanhas de frustração e desapontamento. Então a gente sempre tem que apostar no crescimento do outro também, não apenas no nosso. No Livro dos Espíritos, quando Kardec faz a pergunta na questão 875, a respeito da justiça, a espiritualidade maior responde que justiça consiste no respeito aos direitos de cada um e que o direito estabelecido pelos homens nem sempre está conforme à justiça. Nem tudo que é legal é moral. Legal o que é a justiça? É aquilo que está registrado na lei. A lei reflete a evolução de uma determinada civilização num determinado período. Por exemplo, há 200 anos atrás, era comum em várias cidades do mundo as pessoas se reunirem numa praça para ver um enforcamento. Estava se fazendo justiça. Estava dentro da lei que uma pessoa poderia ser condenada à morte através do enforcamento. Isso é legal. Perante a lei divina, será sempre imoral. Então, nem tudo que é legal é moral. O aborto, em muitos países, é legal, é imoral. A eutanásia, em muitos países, é legal, é imoral, perante a justiça divina. Então, a espiritualidade está dizendo para Kardec que, no que tange à justiça, a nossa lei ainda deixa muito a desejar. E diz, o respeito aos direitos de cada um está fundamentado, acima de tudo, nos bens imortais ou valores íntimos que conquistamos e que nos dão o direito de uso, desfrute e disposição, entretanto, sem desacatar, afrontar ou impedir o crescimento das pessoas com quem convivemos. Né? Ou seja, o meu direito acaba quando começa o do outro. O ultraje e o desrespeito no amor têm como pano de fundo certas características psicológicas de indivíduos que negam seus próprios temores, inseguranças e fraquezas e que se compensam utilizando comportamentos autoritários, possessividade e arrogância. E aí ele diz assim, no amor não é preciso viver como se estivéssemos num torneio, tentando medir forças ou exibir a importância de nosso valor por meio de imposições, discussões e disputas diárias. E tem gente que passa a vida assim. O respeito legitima e valoriza o amor, que sempre vem acompanhado de atenção, colaboração, companheirismo e afetuosidade. Não adianta dizer que ama muito e não respeita, que não é amigo, não é companheiro, não chega junto na hora da dificuldade. Então, a média aponta algumas recomendações para nós, se quisermos cultivar dentro de nós um amor pleno. Ele diz assim, primeiramente, respeitar o valor das diferenças pessoais.
pessoas não são iguais a nós. Nós não podemos medir os outros por nós. Gêmeos, univitelinos, um igualzinho ao outro. Como foram as vidas deles em outras encarnações, as experiências? Um traz uma bagagem, outro traz outra. Não tem ninguém igual. Hamed diz no outro momento, que ele diz o seguinte: quando Deus nos cria, ele joga fora a forma. Ou seja, cada um é individual. Então a gente precisa aprender a respeitar as diferenças pessoais. Obviamente, sim, sem se deixar desrespeitar. Evitar atitudes de possessividade afetiva. Parar com esse negócio de dizer meu, minha, meu. Admitir que todos estamos sujeitos ao erro. Se eu entendo que eu, às vezes, me equivoco, erro, eu preciso entender que os outros com quem eu me relaciono também têm esse direito. Admitir, que todos estamos sujeitos ao erro. Abandonar a ideia de ser compreendido em tudo. Jesus não foi. Como é que a gente acha que vai ser? Às vezes não é, sabe? Tá bom, olha só. Vamos respeitar a sua maneira, eu penso de um jeito. Vamos equilibrar isso aí. Às vezes a gente não chega a um consenso. Assumir a responsabilidade pelos atos que praticar. Toda vez que a gente comete um erro, um equívoco, uma falta, crime, a gente quer transferir a responsabilidade, apontar o dedo, a culpa, a responsabilidade sobre o outro. Isso é infantil, isso é imaturo. Quando a gente assume a responsabilidade, a gente facilita a solução da questão. Porque a gente não fica tentando dizer, eu fiz isso porque você fez aquilo. Já estamos tentando dividir a culpa, a responsabilidade. Não funciona assim. Não esquecer a própria identidade. Muito bem, respeitamos os outros, mas vamos também fazer-nos respeitar. Jamais querer mudar as pessoas pelo seu ponto de vista. Usar sempre a sinceridade como defesa. Não a manipulação, não o jogo de palavras, não a brincadeira, o deboche, o sarcasmo. Fala a verdade de forma sincera. É o melhor. Sabe, quando você sinceramente chegou na frente de uma pessoa, disse, olha, aconteceu isso, eu me equivoquei. Me desculpe, você já apresentou o problema de forma educada, respeitosa e está buscando o entendimento, a reconciliação. A partir daí você pode fazer mais o quê? Você tem que se humilhar. Já expliquei, já estou assumindo a responsabilidade. Perceber suas limitações para poder compreender a dos outros. E a frase final extraordinária é entender que, em matéria de amor, nós todos somos ainda aprendizes. Vamos refletir? Obra extraordinária, Os Prazeres da Alma, Hamed, pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. Pensemos a respeito. Um abraço fraterno para todos vocês.